Para começar, vamos deixar claro: mulheres não se apaixonam por palavras doces, promessas vazias ou simplesmente porque você é bom. Essa é a grande mentira que os homens ouvem há anos, e é por isso que tantos acabam frustrados, confusos e até irritados quando fazem tudo certo e ainda assim são ignorados. A verdade é muito mais simples, embora seja mais difícil de aceitar. As mulheres são atraídas pelo que ressoa em seus corpos e corações, não pelo que processam em suas mentes. E aqui está a parte polêmica. Um único carinho pode fazê-la se apaixonar mais do que 1000 palavras. Sim, mesmo que pareça um exagero, é absolutamente verdade. O corpo humano é projetado para reagir ao contato físico de maneiras que nem sequer percebemos conscientemente. Quando você sabe como acariciar, não por desespero, mas com intenção, confiança e calma, você desperta nela emoções que nenhuma palavra jamais conseguiria evocar. Pense nisso. Por que um homem atraente consegue conquistar alguém sem dizer uma palavra, enquanto o outro passa horas conversando e não consegue absolutamente nada? A chave está na capacidade de projetar confiança, desejo e segurança em cada movimento. E o toque é essa linguagem secreta que abre todas as portas. Muitos homens cometem o erro de pensar que o toque só é apropriado em momentos íntimos. Errado. Muito antes de chegar a esse ponto, você já deve estar comunicando interesse, confiança e liderança por meio de toques sutis que, quando bem feitos, a fazem se sentir especial e profundamente conectada a você. Mas não confunda isso com manipulação barata. Não estamos falando de truques sujos para enganar ninguém. Estamos falando de algo muito mais profundo. Usar a maneira natural como o corpo feminino responde ao toque para construir uma conexão genuína. Quando você toca com respeito, mas também com a confiança de um homem que sabe o que quer, ela percebe e se lembra. Mas aqui vem a parte que deixa muitos homens desconfortáveis. Se você não sabe como tocar, se é desajeitado ou se projeta insegurança, seus carinhos a afastarão em vez de a excitar. Simplesmente estender a mão não é suficiente. O que realmente importa é a energia que você projeta, a naturalidade com que age e o momento exato em que escolhe fazê-lo. Neste vídeo, vou revelar 6 tipos de carícias que, quando aplicadas corretamente, farão com que uma mulher comece a olhar para você de forma diferente, sem que você precise implorar, correr atrás dela ou parecer carente. Carícias que despertam atração naturalmente, porque tocam zonas emocionais mais do que puramente físicas. Se você compreender isso e colocar em prática, deixará de ser aquele homem invisível que se esforça demais e se tornará o homem que ela não consegue esquecer, mesmo que quisesse. 1. A carícia na lombar, mais íntima que um beijo. 2. O toque na nuca, onde ela se sente envolvida. 3. Uma mão firme na cintura, uma presença imponente sem palavras. 4. Um toque na bochecha, uma ternura que desmantela qualquer defesa. 5. O toque da mão, simples e avassalador. 6. Um toque no ombro, uma liderança cativante. Uma carícia na região lombar, mais íntima que um beijo. Muitos homens pensam que a atração começa pelos lábios, mas estão enganados. Mesmo antes de um beijo, existe uma área que pode despertar mais desejo e apego: a região lombar. Sim, aquele ponto exato onde a coluna termina e a curva da cintura começa. E por que é tão poderosa? Porque não é uma área qualquer. Não é tão óbvio quanto segurar a mão dela, nem tão invasivo quanto tocar suas pernas. A região lombar é um espaço intermediário, carregado de simbolismo. Quando você coloca a mão ali, ela interpreta como uma fusão de proteção e desejo. É um gesto que sussurra: eu te guio, eu cuido de você, mas também anseio por você. O que torna essa carícia mais íntima que um beijo é a energia que ela libera. Não são necessárias palavras nem explicações. Simplesmente colocar a mão nessa área ativa uma memória física, uma impressão profunda que a conecta instantaneamente a você. E aqui está a parte controversa.
Muitas mulheres conseguem esquecer um beijo mal dado, mas jamais esquecerão o toque de um homem em suas costas. Existe um segredo: a maneira como você faz isso. Se você fizer com insegurança, mãos trêmulas ou hesitação, não funcionará. Mas se fizer com calma, firmeza e sem alarde, ela perceberá como algo natural. Essa confiança é o que a fará baixar a guarda. Imagine a seguinte cena. Vocês estão caminhando juntos pela rua. O sinal abre e vocês atravessam. Nesse exato momento, você desliza suavemente a mão pelas costas dela para guiá-la para frente, sem fazer alarde do gesto ou forçar a situação. Apenas um toque firme e sereno, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Esse momento, na maior parte das vezes, o que pode parecer um gesto simples, transmite uma mensagem poderosa. Eu estou no controle. Você está segura comigo. E mesmo que ele não diga uma palavra, ela sente isso profundamente. O que muitos não entendem é que as carícias não se resumem ao ato físico em si, mas ao que representam. A região lombar é um campo minado de significados: masculinidade, direção, intimidade e desejo. É um lugar que as mulheres inconscientemente associam à união, porque poucos homens sabem como usá-lo bem. Não estamos falando de agressividade ou invasão de espaço, mas sim do oposto. O poder reside na sutileza. É um gesto breve, quase imperceptível, mas que comunica muito mais do que um discurso repleto de elogios. Um beijo pode ser esquecido, uma palavra gentil pode se apagar da memória, mas a impressão de uma mão firme na região lombar, no momento certo, é indelével. E se você aprender a usar essa carícia com elegância, não precisará tentar conquistá-la. Será o próprio corpo dela que a convencerá de que quer estar ao seu lado. Em segundo lugar, o toque na nuca, onde ela se sente protegida. Existe um ponto na anatomia feminina que quase nenhum homem sabe explorar, mas que pode despertar sensações mais profundas do que qualquer verso romântico. A nuca, aquele lugar frágil logo abaixo da linha do cabelo, é uma das regiões mais sensíveis e simbolicamente carregadas que existem. O motivo? Porque a nuca combina duas ideias aparentemente contraditórias: vulnerabilidade e confiança. Quando um homem toca essa área, ele está entrando em um espaço íntimo. É um gesto que expressa sem palavras: você está segura comigo, mas eu também me sinto atraído por você. Essa combinação é justamente o que cria um impacto emocional tão intenso. O controverso é que muitos homens se concentram apenas em carícias mais óbvias: a mão, o abraço, o beijo, mas quase nenhum se arrisca a tocar a nuca. A consequência? Eles desperdiçam a oportunidade de se conectar de uma maneira muito mais íntima. Quando você sabe como tocá-la ali com calma e confiança, ela pode se sentir mais próxima de você do que com um beijo apaixonado. O segredo está na execução. Não se trata de apertar com força ou fazer movimentos bruscos. Pelo contrário, é um toque firme, porém contido, nem fraco nem agressivo. A pressão certa irradia segurança e calma, o suficiente para que ela perceba sua presença, mas sem deixá-la desconfortável. Imagine esta situação. Vocês dois estão sentados, conversando frente a frente. Ela diz algo engraçado e vocês dois riem. Nesse momento, você se inclina levemente para a frente, coloca delicadamente a mão na nuca dela e repousa os dedos na parte de trás do pescoço, sem pressa. Ela se surpreende, mas em vez de se tensionar, relaxa. Ela sente o calor da sua mão e, por um instante, sua respiração muda. Esse contato fugaz cria uma conexão invisível, uma impressão de proximidade que a mente não consegue processar, mas que o corpo assimila instantaneamente. Essa é a magia do toque na nuca. Não é um gesto trivial. É uma lembrança tangível de que ela está com um homem que transmite controle, força e ternura simultaneamente. Um homem que não precisa se gabar para que ela se sinta próxima dele. Há também um detalhe importante. A nuca é repleta de terminações nervosas.
É uma área que, quando tocada suavemente, ativa respostas químicas no cérebro ligadas à confiança e ao prazer. É por isso que um gesto tão simples pode ficar gravado na memória dela por muito mais tempo do que você imagina. Aqui, você não precisa de palavras ou grandes gestos, apenas da sua mão, da sua confiança e do momento certo. Essa combinação é o que eleva um simples toque a algo inesquecível. E o mais curioso de tudo é o seguinte: ela provavelmente não conseguirá explicar por que sentiu algo tão intenso naquele momento. Ela só saberá que se sente diferente ao seu lado. E quando uma mulher não consegue explicar mentalmente o que está se agitando em seu corpo, é exatamente aí que ela começa a se apaixonar. 3. Uma mão firme em sua cintura. Domínio silencioso. Há um gesto que revela muito mais sobre você do que qualquer palavra. Colocar a mão firmemente na cintura de uma mulher pode parecer um pequeno detalhe, mas na verdade projeta algo que não pode ser fingido. Fala da sua autoestima, da sua energia masculina e da sua capacidade de liderar sem dizer uma palavra. O interessante é que a cintura não é apenas uma parte do corpo. É um eixo de equilíbrio, uma área onde ela percebe instantaneamente a sua intenção. Se você fizer isso com insegurança, ela vai notar. Se fizer com medo, ela vai sentir. Mas se o seu toque for firme e espontâneo, sem forçar nada, o que você comunica é confiança absoluta. E confiança é justamente o que a maioria dos homens não consegue transmitir. É aqui que a coisa fica controversa. Muitos homens acreditam que dominância significa levantar a voz, se exibir ou impor a sua vontade. A realidade é que a verdadeira força se manifesta na maneira como você age, em como você lida com os pequenos detalhes. E uma mão firme na cintura, sua cintura declara: estou aqui, estou confiante e não preciso da sua aprovação. Esse gesto também ativa algo muito primitivo na psique feminina. Por gerações, a cintura tem sido um emblema de feminilidade e atratividade. É a parte do corpo que realça sua silhueta, que marca a diferença entre o masculino e o feminino. Quando sua mão repousa ali com determinação, sem nervosismo, ela interpreta como um reconhecimento tácito. Sinto-me atraída por você e não tenho medo de demonstrar. O erro que muitos homens cometem é cair em dois extremos opostos. Ou não se atrevem a tocá-la de forma alguma, ou o fazem de maneira desajeitada e excessiva. Em ambos os casos, a conexão se desfaz. A chave está no meio termo: naturalidade, compostura e determinação. Ela não precisa que você a oprima ou viole seu espaço. Ela precisa sentir que sua energia está sob controle. Agora pense nisto. Com que frequência os homens se preocupam mais com o que vão dizer do que com o que comunicam com o corpo? Passam horas a remoer frases, piadas, palavras perfeitas. Mas a verdade é que um gesto bem executado como este deixa uma impressão muito mais profunda. As palavras podem ser esquecidas, mas a sensação de uma presença firme permanece. A mão na anca também transmite outra mensagem implícita: liderança. Sem dizer uma só palavra, demonstra que sabe liderar, que tem direção. E isso é algo que a grande maioria das mulheres procura, mesmo que não o admitam abertamente. Um homem que não duvida de si próprio, que não é simplesmente um seguidor, mas alguém que aponta o caminho. Não nos interpretem mal. Não estamos a falar de controle tóxico ou de atitudes dominadoras que beiram a agressão. Estamos a falar de um tipo diferente de domínio. Domínio sobre si próprio, porque só um homem que governa as suas emoções, os seus nervos e as suas incertezas consegue irradiar verdadeira firmeza num gesto tão simples. Aí reside a diferença entre um homem comum e um homem inesquecível. O homem comum evita o contato por medo de errar. O homem inesquecível entende que o contato é algo orgânico, que o que importa não é o gesto em si, mas a confiança com que é executado. E aqui está a parte mais poderosa. Quando ela sente sua mão firme em sua cintura, seu corpo reage antes da mente.
Não é algo que ela possa analisar, algo que ela possa racionalizar. Ela simplesmente sente. E esse sentimento é o que forja a conexão, o que desperta uma atração genuína que transcende as palavras. Em última análise, esse gesto nos lembra que a verdadeira atração não reside no que você diz, mas no que você irradia. Uma mão firme em sua cintura pode fazer a diferença entre passar despercebido e ficar gravado em sua memória, porque, no fim das contas, o que uma mulher busca não são promessas ou discursos intermináveis, mas um homem cuja confiança seja evidente em cada detalhe. E sua mão em sua cintura é um dos presentes mais poderosos que você pode lhe dar. 4. O toque na bochecha, uma ternura que desarma. Muitos homens caíram na armadilha de acreditar que, para conquistar uma mulher, tudo precisa ser paixão, impulsividade e um senso equivocado de masculinidade. Pensam que, se não forem intensos ou excessivamente sedutores, não causarão impacto. Mas aí reside o erro. O que realmente conquista uma mulher nem sempre é a força, mas sim a ternura. E um simples toque na bochecha pode alcançar muito mais do que você imagina. A crítica é a seguinte: os homens modernos estão se esquecendo do básico. Deixaram que a insegurança, o desespero e as redes sociais os privassem do essencial. A capacidade de se conectar por meio de gestos simples. Em vez de um toque genuíno, enviam milhares de mensagens de texto. Em vez de projetarem presença com seus corpos, se escondem atrás de frases copiadas da internet. O resultado: tornam-se previsíveis, monótonos e, pior de tudo, descartáveis. Um toque na bochecha não é um gesto qualquer. É íntimo sem ser invasivo, próximo sem ser desconfortável. Quando uma mulher sente esse toque leve, isso desencadeia uma memória emocional dentro dela. A memória de se sentir cuidada, valorizada, tratada com respeito e carinho. E isso, acredite, é algo que você raramente encontra na maioria dos homens. O problema é que muitos de vocês se esqueceram de como expressar ternura sem medo de parecerem fracos. E aqui está a minha verdade incômoda. Ser terno não te torna fraco, te torna mais forte. Isso te diferencia de todos aqueles homens que só sabem pressionar, exigir ou forçar situações. Ternura inteligente, projetada com confiança, é uma arma silenciosa que nenhuma mulher pode ignorar. Deixe-me ser direto. Se sua abordagem com ela for sempre abrupta, intensa ou desesperada, ela vai perceber e se distanciar. O que é mais cativante não é a sua persistência, mas a sua capacidade de fazê-la se sentir confortável e especial. E poucas coisas conseguem isso tão rapidamente quanto um toque na bochecha no momento certo. O problema para muitos homens é que eles vivem em um estado de entorpecimento, presos a uma noção equivocada do que significa ser atraente. Eles acreditam que ser a atratividade pode estar relacionada a status, dinheiro ou força física. Mas a realidade é que uma mulher presta mais atenção em como você a faz sentir do que em tudo o que você tenta projetar. E se você não consegue gerar emoções profundas com gestos simples, nunca terá uma vantagem. É por isso que você precisa acordar. Você precisa parar de pensar que a única coisa que importa é a aparência externa, ou o que você diz. Você precisa aceitar que o verdadeiro impacto reside no que você comunica com a sua mera presença. Um homem que sabe usar um toque suave na bochecha não o faz porque precisa de validação. Ele o faz porque tem tanta autoconfiança que não se importa em demonstrar ternura. Esse toque leve possui um poder oculto. Ele desmonta, quebra qualquer barreira que ela possa ter, abaixa suas defesas e a conecta a você de uma maneira que ela não consegue controlar. É um lembrete silencioso de que você está ali, de que você a vê, de que você a aprecia. E isso é mais poderoso do que qualquer palavra. Então, aqui está a verdade. Se você continuar se escondendo atrás da sua insegurança, se continuar evitando esses gestos por medo de parecer fraco,
você será sempre apenas mais um rosto na multidão. Mas se você despertar, se aprender a transmitir ternura com firmeza, você se destacará, porque o homem que alcança esse equilíbrio, força e gentileza ao mesmo tempo, é aquele que realmente deixa uma impressão duradoura na mente e na alma de uma mulher. 5. O toque da mão. Simples, poderoso. Muitos homens subestimam o poder da simplicidade. Eles acreditam que, para causar impacto, precisam de grandes gestos, frases elaboradas ou demonstrações excessivas. Mas a realidade é que, às vezes, as coisas mais básicas são as que mais cativam. E o toque da mão é a prova irrefutável disso. Segurar a mão de uma mulher não é apenas um ato físico. É uma mensagem direta. Estou com você. Vou te guiar. Não tenho medo de demonstrar meu interesse. É um gesto abrangente, carregado de simbolismo, que comunica confiança e direção sem precisar de palavras. O problema é que muitos homens perderam a naturalidade nesse gesto. Eles pensam demais, calculando cada movimento, e acabam parecendo inseguros. Outros, por medo da rejeição, nem sequer tentam. E isso é um grande erro, porque quando você não toma a iniciativa em algo tão básico, automaticamente é rotulado como inseguro. Apertos de mão revelam claramente sua energia masculina. Firmeza sem rigidez, confiança sem arrogância. Não se trata de apertar com força ou soltar imediatamente, mas de encontrar o equilíbrio em que ela sinta que pode confiar em você, porque, essencialmente, mais do que o toque em si, o que importa é o que você projeta. Estabilidade. Aqui vai o conselho. Pare de pensar que apertar as mãos é brega ou irrelevante. Essa atitude está te distanciando de uma conexão real. Quando você sabe como fazer isso corretamente, sua mão se torna uma ponte emocional, um espaço onde vocês dois se encontram sem precisar de palavras. Além disso, sejamos realistas. As mulheres reparam em tudo. Se você hesitar, se vacilar, se sua mão tremer, elas vão notar. Mas se você for firme e espontâneo, elas também perceberão. E acredite, isso ficará marcado. Apertos de mão não são apenas físicos, são simbólicos. Revelam muito sobre você como homem. Se você é um líder ou um seguidor, confiante ou receoso, alguém que age ou alguém que se esconde. Portanto, não o subestime, porque esse gesto simples pode diferenciá-lo de todos os outros. E lembre-se, são os detalhes que conquistam corações. E o aperto de mão é um dos detalhes mais poderosos que existem. 6. O toque no ombro. Liderança que cativa. O ombro é uma daquelas áreas que os homens frequentemente negligenciam, mas que, na verdade, possui um enorme poder. Um toque no ombro comunica liderança, confiança e presença. É um gesto que sussurra para uma mulher: estou aqui, calmo, confiante e sem precisar me gabar. O interessante desse gesto é que ele não é intrusivo, não pressiona, não a deixa desconfortável. É natural, direto e repleto de significado. Enquanto outros homens tentam capturar sua atenção com palavras, um toque bem colocado no ombro pode transmitir tudo o que ela precisa perceber, que está com alguém que sabe quem é e o que quer. O ombro também é um símbolo. É a parte do corpo associada à força, ao apoio e à proteção. Quando sua mão repousa ali com calma e propósito, ela interpreta como um lembrete silencioso de que pode confiar em você. E o melhor é que você não precisa explicar. Ela sente instantaneamente. Agora imagine esta cena. Vocês estão juntos conversando depois de um momento divertido. Ela diz algo engraçado, e vocês dois riem. Nesse instante você coloca brevemente a mão no ombro dela, com confiança e sem rigidez. É um gesto curto, mas claro. Ela o recebe como uma mistura de confiança e carinho, algo que a faz sentir-se conectada a você além das palavras. Eis a chave. O ombro é um ponto neutro, mas carregado de poder simbólico. Não é tão íntimo quanto a cintura, nem tão delicado quanto a bochecha, mas tem algo único, transmite direção. E é.
Ou talvez seja o que muitas mulheres buscam inconscientemente. Um homem que dita o ritmo, que não hesita, que não tem medo de expressar sua energia masculina. O erro que muitos homens cometem é acreditar que liderar significa impor ou dar ordens. Não. A verdadeira liderança é percebida nos pequenos detalhes, na maneira como você gerencia sua linguagem corporal, na confiança que você irradia sem dizer uma palavra. E o ombro é a oportunidade perfeita para demonstrar isso. No fim das contas, o que toda mulher se lembra não são as frases clichês ou os gestos exagerados, mas como um homem a fez sentir. Um toque firme e natural no ombro pode ser aquele detalhe que a faz enxergá-lo sob uma nova perspectiva. Analisamos 6 carícias simples, porém incrivelmente poderosas. 6 gestos que, executados com confiança e naturalidade, podem transformar completamente a percepção que uma mulher tem de você. E o mais importante, nenhum deles exige que você tenha dinheiro, uma aparência perfeita ou cantadas ensaiadas. Tudo o que você precisa é aprender a projetar o que a maioria dos homens perdeu, uma presença masculina autêntica. Agora, quero compartilhar com vocês um pensamento que muitos provavelmente não ousam expressar e que pode soar duro. As mulheres não se apaixonam por homens que falam demais. Elas se apaixonam por homens que sabem como tocá-las da maneira certa. Sei que isso pode incomodar alguns, pois destrói a narrativa que sempre lhes foi ensinada. Disseram-lhes que palavras doces, presentes e demonstrações constantes de ser um bom homem eram suficientes. Mas, se vocês refletirem sobre suas próprias experiências, verão que não é bem assim. Talvez você já tenha sido aquele homem que se dedicava ao máximo, que nunca parava de falar, que tentava convencê-la e, mesmo assim, apesar de tudo, não funcionou. Enquanto isso, outro homem, com muito menos esforço, conseguiu o que você não conseguiu. Por quê? Porque ele sabia comunicar com o corpo o que você tentava explicar com palavras. Porque o toque dele falava mais alto que as suas palavras. Porque ela sentia algo com ele, enquanto com você ela só entendia conceitos. E aí reside a diferença. Uma mulher pode respeitar o que você diz, mas ela só se apaixona pelo que sente. É isso que você precisa lembrar. O que ela sente. E os gestos que vimos, a lombar, a nuca, a cintura, a bochecha, a mão e o ombro, não são meros movimentos. São chaves que destravam emoções. Chaves que, usadas com confiança, despertam uma atração que ela nem consegue explicar. Quero que você reflita sobre a sua própria vida. Quantas vezes você esteve com uma mulher que parecia interessada, mas de repente perdeu o interesse? Quantas vezes você percebeu que estava fazendo tudo certo e mesmo assim não houve conexão? Talvez agora você entenda o porquê. Porque você estava usando a abordagem errada. Não se trata de impressionar com palavras. Não se trata de implorar por atenção. Trata-se de aprender a se comunicar com a sua energia, com a sua presença, com pequenos gestos que a marcam sem que ela perceba. E aqui quero ouvir de você, que está assistindo a este vídeo. Conte-me nos comentários o que você já vivenciou. Você já usou algum desses toques sem intenção e notou uma mudança na reação dela? Ou já esteve em uma situação em que fez tudo certo, mas sentiu que nada aconteceu? Quero ler sobre suas experiências e dedicarei um tempo para responder àqueles que compartilharem suas histórias, porque não se trata apenas de eu falar e vocês ouvirem. Quero me conectar com vocês. Quero que este canal seja um lugar onde homens despertos possam compartilhar suas experiências e aprender juntos. Lembrem-se disso para sempre. As palavras podem ser esquecidas, mas o que ela sentiu com o seu toque ficará gravado em sua memória para sempre.